Bom, pessoal, estou aqui com a Dani, minha cliente, que passou por mais de 10 sessões de remoção a laser de uma micropigmentação que ela fez lá em 2010. Na época, a Dani já não tinha pelos nas sobrancelhas devido à alopecia areata que ela possui, ela estava me explicando, é universal, então cai os pelinhos do corpo todo, né? Da cabeça, os cílios, do braço, enfim, perna, tudo. E as sobrancelhas da Dani não possuem pelos, tá vendo? Só que como ela tinha uma micro antiga, que tava com uma coloração indesejada, a gente precisou tirar e demorou para conseguir chegar nesse resultado, nessa tonalidade, devido à profundidade, à técnica que foi feita, né, lá em 2010. Então pensa quantos anos não tem. E aí agora chegou o momento, o grande dia, a Dani tá aqui e ela concedeu a beleza dela pra gente gravar e mostrar esse procedimento do zero para vocês. Então, qual que é o processo aqui, né? Depois que já tem um intervalo seguro, a última sessão dela foi há 2 meses, né? Mais ou menos, a última sessão de laser. Então, agora é seguro, essa pele ela já regenerou, ela já tá uma pele íntegra pra gente trabalhar, recuperada. E agora eu vou preparar essa pele, depois eu vou fazer a marcação com base nas medidas do rosto dela, da face. Esse fundinho ele tá fino, ela não é uma sobrancelha que tá grossa ou muito torta ou assimétrica, então dos males o menor. E aí a gente vai incluir essa micropigmentação antiga dentro deste novo molde, né, ajustado com as medidas do rosto dela. A técnica que a gente vai trabalhar aqui é uma técnica de fio a fio, tá? A gente estava conversando em relação à coloração. Ela, inclusive, estava comentando para mim que pretende trocar a coloração que ela usa aqui na cabeça, mas a gente vai usar um castanho médio para dar essa liberdade para ela, tanto de subir o tom ou de descer um pouquinho o tom, se ela quiser, da peruca, tá? Mas a cor que eu vou usar da linha da Gama Pigments, para vocês que já usam, para você que ainda não conhece, é o nosso castanho médio, tá? Então eu vou usar o pigmento Mocha e eu vou utilizar esse pigmento para fazer os fios. E ela estava até me questionando em relação a essa micro antiga, se prejudicaria. Como o fundo ele tá mais claro que a cor do pelo que eu vou utilizar e não tá uma cor muito fria, ele vai até ajudar, porque como todos os fios são feitos na pele, ou seja, no plano sem relevo, esse fundo ajuda até a dar uma volumização, tá? Então, por isso que não tem problema a gente fazer mesmo não tendo saído 100%. Agora eu vou preparar e fazer a marcação. Primeira coisa que a gente vai fazer é a esfoliação com o esfoliante preparatório número 1 da linha Essentials. Então, ele é um esfoliante próprio para a gente trabalhar na micropigmentação, porque ele não é muito abrasivo, tá? Então, se eu espalhar ele aqui, ó, vocês vão perceber microesferas e ele é um pouco mais líquido, porque a intenção aqui é só deixar a pele homogênea, tá? E retirar as células mortas. Então, a gente não precisa de um esfoliante muito abrasivo, principalmente pelo fato de que, se você utilizar um esfoliante, né, com as esferas muito grandes ou que realmente faça aquela esfoliação mais profunda, você acaba estimulando demais a circulação sanguínea, o que prejudica, porque a hora que você vai fazer os fios pode sangrar mais, além de deixar essa pele muito sensível, e não é essa a intenção. Então, a gente faz essa esfoliação para deixar essa pele mais lisa e homogênea, tá? Na sequência, eu vou utilizar a loção higienizante. Por que que é tão importante utilizar essa loção? Porque ela faz uma limpeza mais interna, mais intradérmica. E como a gente vai fazer os fios, né, como se fosse uma fissura mesmo na pele, ou seja, a gente vai inserir tinta dentro da derme, né, da derme papilar, não tão profundo. Mas a gente precisa dessa limpeza mais interna para que essa região esteja limpa quando a gente inserir a tinta, tá? Então, eu vou usar a loção higienizante número 2 da linha Essentials. A gente coloca, ela é líquida, tá? A gente umedece, você pode fazer isso com um algodão ou com um lencinho. Isso já vai ajudar a remover o resquício do esfoliante que a gente utilizou e, ao mesmo tempo, fazer essa limpeza mais profunda para preparar essa pele
para receber a tinta na derme papilar. Então, a gente higieniza. Ó, tá vendo que sempre sai, gente, ó, um pouquinho, por mais que a pele dela esteja limpa, ela chegou aqui sem maquiagem, sem nenhum produto, a gente acabou de fazer uma esfoliaçãozinha, por que que sai? Porque ele tem fator antipoluição, então ele suga essa sujeirinha dentro da pele, tá? Pronto. E agora, não, agora a gente vai fazer a marcação. Normalmente, eu faço o mapeamento com a cliente sentada. Mas para conseguir gravar e vocês terem uma visão do passo a passo, ela vai permanecer deitada. E depois eu vou sentá-la para conferir. Se precisar, a gente vai fazer algum ajuste. Vou mostrar para ela aprovar. Depois disso, a gente entra com anestésico, tá bom? Como que eu faço para tirar as medidas? Eu vou pegar o paquímetro, tá? Vou passar o lápis aqui dentro, ó, na parte interna. Assim, certo? Nem dá pra ver porque o paquímetro é preto, né? Mas fica bem relaxada, Dani. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Quando ela chegou aqui, eu tava conversando com ela, eu já percebi uma diferença. Vocês notam que essa aqui, ela é um pouco mais pra cima do que essa, né? Tem uma diferencinha. E elas estão bem afastadas também. A gente consegue aproximar um pouco mais. Se a gente for ver, ó, elas estão com mais de 3 centímetros de distância. Sendo que o máximo de distância são 3 centímetros, que a gente coloca como limite, e o mínimo 2, né? Então, 2 eu acredito seria muito, tá? Então, a gente vai colocar um 2,5 de distância, nem lá, nem cá. E aí, eu gosto, gente, de considerar o cantinho do olho, porque se você for considerar o nariz, não sei se vocês conseguem perceber, mas ó, aqui é o cantinho do olho dela, né? O final. Mas a ponta do nariz, ó, se você for considerar, tá vendo que o meio da ponta do nariz dela está mais para a esquerda? Então, se eu fosse fazer uma linha aqui, considerando a ponta do nariz dela, eu ia acabar fazendo uma linha, ó, não centralizada, tá vendo? Ela ia ficar aqui, ó. Então, o que a gente vai considerar sempre? O olho, tá? Se você já tem o seu olho treinado, é uma coisa, né, para identificar isso. Senão, eu recomendo, principalmente para quem tem dificuldade, fazer dessa forma. Deixa eu marcar aqui. Ó, encostei, confiro em relação aos olhos e a gente pode deslizar. A Dani também possui, não sei se no vídeo fica tão nítido, tá, gente? Mas isso é muito comum. Uma oscilação óssea, tá? Então, às vezes, uma parte mais baixa do osso, mais alta do que do outro lado. Aqui, essa oscilação dela, ela tá mais voltada para essa região. Então, aqui, a proeminência, né, a curvatura óssea dela começa mais embaixo e aqui um pouco mais em cima. Eu vou apoiar o dedo e acredito que vai ficar mais nítido para vocês, ó. Aqui tá mais para baixo e aqui começa mais para cima. Isso, gente, pode dar uma distorção óptica, né, do distanciamento. Por isso que é tão importante tirar as medidas, porque assim você consegue garantir uma simetria do que você ficar fazendo no olhômetro e ignorar esses fatores que podem acontecer, tá? Medir a distância, agora a gente vai para o comprimento. O comprimento da sobrancelha, você tem duas formas de fazer. Ou pela diagonal aqui do rosto com os olhos abertos, ou diretamente tirando o comprimento mesmo, tá? Que vai ser no mínimo 5 centímetros e no máximo 6 centímetros. 6 centímetros eu já sei que é muito pra ela, então deixa eu ver aqui no 5,5. 5,5, vira só um pouquinho, Dani, isso. Ó, a partir daqui, ó, 5,5, uma medida boa, tá? A Dani tem a estrutura da face mais larga aqui nessa região, ela comporta uma sobrancelha de 5,5 centímetros de comprimento, tá? No rosto dela. Então, a gente tirou o comprimento. Feito isso, a gente vai tirar a linha do ponto alto, que nada mais é do que comprimento dividido por 2, acrescentando 1 centímetro. Então, 5 centímetros,5 dividido por 2 daria 27 milímetros,5, ou seja, né, 2 centímetros,75 milímetros. Mais 1 centímetro
que representa 10 milímetros, a gente tem 37 milímetros,5. Então, vai ser mais ou menos aqui, tá? A gente vem e marca. Posso fazer no olho? Se você já domina, é uma coisa. Mas se você ainda tá nesse processo ou tem dificuldade, vai no passo a passo até você treinar bem os seus olhos para isso, tá? Bom, agora a gente vai fazer as medidas horizontais. A gente fez as verticais, agora a gente vai fazer a marcação das linhas horizontais, ou seja, as deitadinhas, né? Em outras palavras, a gente fez as linhas em pé, agora a gente vai fazer as linhas deitadas. Então, vamos lá. Vou pegar uma linha, tá? Do tamanho do rosto da sua cliente, não precisa ser mais do que isso. A gente pode pegar um batom com retoque de raiz de cabelo, preto, passar aqui na linha. Dessa forma aqui, ó. Encosta aqui e puxa. Encosta aqui e puxa, ó. Tá vendo? Pigmentou, já é o suficiente. Lembra sempre de limpar o seu dedo que encostou no batom, ó, senão você mancha o rosto da sua cliente, tá? Bom, vamos lá. Agora, eu tô aqui atrás dela, tá, gente? Eu tô atrás da Dani, olhando ela de cima. E agora, eu vou tirar as medidas horizontais. E a gente vai buscar essa simetria. Então, se ela tiver uma mais baixa e uma mais alta, sua cliente, você vai começar na base inferior sempre pela mais baixa. Principalmente se ela tiver pelos. Porque se eu começar pela mais alta, eu vou ter que ignorar o que tá pra fora da mais baixa. E no caso de pelo, você teria que arrancar, e no caso dela, eu teria que deixar uma mancha pra fora. Então, não é isso que eu vou fazer, tá? Por isso que a gente considera a base da mais baixa pra gente levar em consideração. Vamos marcar aqui, então. A partir dessa, ó, a base, a gente vem na paralela e traz aqui. Olha como tem diferença de uma pra outra, ó. Agora, aqui a gente vem na mais alta. Só que o que acontece, gente, quando a gente vai aqui na mais alta pra gente tentar englobar? Vai ficar muito grossa, tá vendo? Ó. Então, essa aqui é o que deveria ser pra gente conseguir ajustar as duas. Depois vai ter o que é possível, tá? Então, fiz isso até pra vocês verem a diferença que tinha de uma pra outra. Agora, a gente vai para o ponto alto. Então, a gente vai pegar aqui. Na minha opinião, a sobrancelha dela foi feita muito arqueada, tá? Não precisava. Mas, quando a cliente tem resquício de micro antiga, a gente não pode simplesmente ignorar. A gente tem que trabalhar o melhor dentro das possibilidades, tá? Eu não posso deixar ela com a sobrancelha que eu fiz e com a antiga pra fora, tá? A gente tem que englobar isso. Outra coisa importante da gente falar aqui é que a ponta da cauda nunca pode estar mais baixa do que a linha da base inferior. Então, essa ponta da cauda aqui, ela não pode terminar aqui, por exemplo, tá? E não vai ser o caso porque nenhum dos lados ela tá mais baixa. Ela tá, ó, no meio do caminho. Então, vamos considerar... Deixa eu ver aqui. Vou considerar essa linha aqui, ó, dessa base aqui, pra levar pro final do comprimento. Deixa eu abaixar aqui o cabelinho. Ó, deixa eu ver qual que tá mais baixa, essa. Então, vou levar essa aqui em consideração. Vou vir na paralela pra jogar essa mesma altura do outro lado. Pronto, então, o que a gente percebe agora, né? Deixa eu limpar aqui pra vocês não confundirem, porque essa linha eu só preciso dela aqui no final. Que é a linha que eu fiz de ajuste do finalzinho aqui da ponta da cauda. Então, eu só preciso dela aqui, ó, nesse cruzamento, tá? Aqui ela não tem função. Então, o que a gente descobre, né? Que a ponta da cauda tem que terminar aqui, ó, tá? Nessa linha de encontro aqui, ó, nesse X. Aqui. E aí, a gente jogou a mesma... Na verdade, a gente usou essa aqui, que eu vi que era que tava mais baixa, porque se eu pego aquela ali que eu sei que tá mais alta e jogo pra cá, eu ia ter que ignorar a pontinha dessa que tá mais baixa, e aí
a ideia é a gente esconder a micro antiga, tá? Dentro desse novo formato. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou conectar esses pontos, que são, a princípio são 4, mas a gente vai dar o 5º ponto, que é a espessura do ponto alto. Ajustando, como eu falei pra vocês, gente, o que é possível, né? Do jeito que tá aqui, a espessura ficaria, ó, pra gente conseguir fazer, ó, tá com 8 centímetros de espessura. Vou ter que descer só 8 centímetros, não, perdão, 8 milímetros. Gente, eu vou ter que descer um pouquinho, né, pra não ficar grossa demais, né? Embora que o mínimo é 7, o máximo é 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Se aqui tá com 8, eu vou reduzir 2 milímetros para dar a espessura do ponto alto. Então, aqui vai ficar com 6. Então, aqui, eu já tenho 4 pontos aqui. Vira um pouquinho, Dani. Com o 5º ponto. Então, nós temos os 5 pontos para conectar aqui, tá? Agora, do outro lado, eu vou jogar essa mesma espessura. E aqui, vira um pouquinho. E aqui. Certo. Aí, agora, nós vamos conectar os pontos, tá? Eu gosto de apagar aqui esse pedacinho para não ficar uma linha que confunda vocês. Vamos conectar? A gente vai pegar esse ponto aqui, esse, e vamos conectar até esse aqui, ó. Essa aqui é mais alta e ela tava arredondada. A gente vê uma leve, ó, curvatura aqui, ó, dessa região pra fora. Mas tá muito fraquinho, então não é algo que vai prejudicar. Agora, eu vou ter que conectar este aqui nesse ponto. Vira, Dani, por favor. Quando eu for fazer o ajuste com lápis dermatográfico, eu vou ver o quanto eu preciso reduzir, né? Além de arredondar essas quinas, né? Não gosto de deixar ou mostrar para minha cliente com quina. Ó, aqui a gente conecta. Aqui. Quando eu finalizar essa parte, eu vou sentar a Dani e eu vou avaliar. Daí, quando ela deitar de novo, vocês vão acompanhar dali pra frente, já com todo e qualquer ajuste que eu precisar ter feito com ela sentadinha, tá? Bom, pessoal, fiz os ajustes, mostrei pra Dani, a gente conversou, expliquei que dá uma sensação de que tá mais grossinha, mostrei pra ela, né, como que a gente vai trabalhar aqui dentro desse molde. E agora a gente vai passar o anestésico, tá? Vou utilizar o Dermomax, lidocaína 4%. Vou deixar agindo 5 minutos, tá? E vou tirar só da sobrancelha que eu for começar. Então, por exemplo, se eu começar pela sobrancelha direita, eu vou tirar e vou deixar da esquerda. Quando eu for pra esquerda, aí eu removo, tá bom? Com um aplicador descartável. Para não perder a marcação, a gente vem com a mão bem leve, sem pressionar, espalhando, tá? Como eu fiz a esfoliação e uma higienização na pele dela, a pele fica mais sequinha. Então, o lápis dermatográfico, ele desliza e fixa muito mais fácil na pele. E, além disso, ele resiste mais, ele fica mais, digamos assim, mais grudado na pele, sabe? Então, é ótimo fazer essa esfoliação por isso também. Se a pele estiver oleosa, ele não pega. Então, a gente espalhou aqui e nós vamos deixar 5 minutinhos. Tava falando com a Dani, ela se sente mais confortável, né, de tirar a... Tava até perguntando se eu falava prótese, se eu falava peruca, né, Dani? Falei como ela falou pra mim. Então, ela vai remover porque ela se sente mais confortável, fica incomodando um pouquinho ela aqui embaixo.
E aí, quando a gente for retirar o anestésico e começar, a gente já vai estar nesse formato, tá bom? Agora, nós iremos iniciar. Eu vou começar pela sobrancelha direita. Nós vamos remover o anestésico. Então, aqui, com um palitinho, a gente passa, ó, como se fosse na direção a favor do pelo, sabe? Que o pelo nasce. Feito isso, ainda fica um resquício. Então, é interessante a gente secar. Você pode fazer isso com o algodão, mas o algodão, ele acaba soltando alguns fiapinhos. Então, eu vou usar aqui esse papel. Tiro como se fosse um carimbo, ó. Ele até sai um pouquinho, mas a gente não perde a marcação, tá? E agora, ó, nós iremos iniciar o procedimento. Eu gosto, como ela não tem nenhum pelo de referência, de desenhar, de deixar feito a espinha, que é a linha de encontro. Então, por exemplo, eu vou considerar a transição um dedinho. Eu vou considerar aqui um dedinho aonde vai acontecer a transição e vou fazer uma espinha média aqui, ó. Vou terminar ela aqui, para que todos os fiozinhos aqui da ponta da cauda, eles terminem de baixo pra cima, porque eu acho que fica, quando é do zero, sabe? Quando não tem, eu acho que fica mais natural assim, tá? Então, eu vou começar por esse lado aqui. E aí, agora, como eu falei pra vocês, nós vamos usar o Mocha, né? O castanho médio da Gama Pigments. Vou colocar aqui no meu anel. Chacoalhar bem. Aí, a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5 gotinhas, tá? E vou trabalhar com uma lâmina nano 0,15 milímetros, tá? Tá aqui, lâmina U, flex, 18 pontas, 0,15 milímetros de espessura, uma lâmina nano, tá bom? Vou encaixar ela aqui no meu tepore. Gosto de deixar um pouco mais lateralizada. E aí, me posiciono atrás da cliente pra começar a esculpir os fios. É muito importante, independentemente do caso, esticar bem a pele, tá? Deixa essa pele bem esticada, aqui bem sequinho, pra você conseguir esticar e a luva não deslizar, não escorregar, né? Ó. E aí, agora... Isso. A gente vai começar a esculpir os fios. Eu gosto de ir fazendo fio e limpando. Coletando pouco pigmento na ponta da lâmina pra não perder a noção de espaçamento entre os fios, fazendo devagar e girando a lâmina conforme eu estou com ela em movimento, ou seja, com ela deslizando na pele, ok? Nesse momento eu tô fazendo apenas o esqueleto, depois a gente vem com o preenchimento. Estamos nos aproximando da transição, que é onde os pelinhos mudam de direção. Então, aqui é uma região onde a gente faz um fiozinho mais curto, tá? Pra mudar essa direção. Volto aqui da base. Chego aqui na espinha, faço uma curvatura. Por que que eu prefiro trabalhar com uma trama de fios onde o esqueleto, ele possui fios mais longos? Para depois fazer um preenchimento com fios mais curtinhos, né? Porque isso ajuda melhor a fixar, né? Os fiozinhos curtos, eles tendem a sair primeiro, sabe? Então, quando o fiozinho ele é mais longo, ele acaba
cicatrizando mais íntegro e no médio e longo prazo. Então, como ela é totalmente dependente da micro para ter o formato das sobrancelhas dela, eu prefiro trabalhar assim. E aí depois, ó, a gente pode vir aqui, ó, e ir construindo a ramificação, tá vendo? Nos pelinhos, nesses pelinhos de esqueleto, tá? Esticar bem. Importante porque se a pele tá bem esticada, a gente não tem dificuldade de deslizar a lâmina. Mas vai devagar, não adianta querer fazer rápido, que aí você, em vez de fazer a fissura, você apenas arranha. Respeita a linha da espinha e faz o giro quando chega aqui, para não ficar esse miolho espetadinho, sabe? Pra ele ter um acabamento melhor. Faz o giro. Como eu falei pra vocês, essa trama aqui, ela faz com que os pelinhos da ponta da cauda, eles terminem direcionados pra cima, pra não ficar aquela ponta fininha demais, sabe? Que termina muito fininho, mal acabada. Agora a gente vai fazer a parte superior. A gente nota que aqui o centro teve um pouquinho mais de sangramento. Como eu não tô conseguindo enxergar com clareza aqui, eu não vou mexer ali perto. Vou esperar pra fazer isso depois que eu limpar. Aqui agora eu vou fazer a parte superior. Os fios da cauda superior, eles são fios que devem ser direcionados para a ponta da cauda, aqui em direção à orelha, nunca para baixo. Senão fica com aquele efeito cascatinha. E quando chega aqui no miolinho, a gente inverte um pouquinho aqui nessa linha da espinha para a ponta não ficar cruzando, batendo uma na outra. Essa linha do ponto alto a gente reduz um pouco a pressão, a pele é mais fina, mas a cliente sente um pouco mais de sensibilidade aqui, tá? Como a gente já tá posicionada desse lado, eu vou finalizar essa, depois eu vou pra outra, tá? Normalmente eu faço o esqueleto aqui e vou pra outra, mas eu teria que mexer na câmera, porque senão a minha mão tampa a visão de vocês. Então, eu vou finalizar esse lado, vou tirar aqui a marcação. Pra ficar mais tranquilo pra ela, como é uma sobrancelha que eu tenho que reconstruir toda, eu vou passar um pouquinho desse anestésico que tem um pouco mais de analgesia, tá? Pra se tornar mais tranquilo pra ela, vai arder um pouquinho quando a gente passar. Mas agora, eu não preciso me preocupar com o fato de não ter mais um molde, porque todo esse esqueleto, ele me norteia em relação à sobrancelha e ao desenho que a gente deu pra ela, tá? Então, vou concluir aqui esse lado. Depois a gente faz o outro, pra não mudar aqui a posição. Então, vamos lá. Agora, quero até que vocês comparem, ó, isso é muito importante. Esses fios aqui, esses primeiros, eles ficaram com mais pigmento na fissura. Esses aqui com menos, tá vendo? Então, esses fios aqui eu tenho que repassar, porque senão isso aqui não cicatriza, é nítido, tá? Então, até pra vocês compararem, assim, virar um parâmetro. E a profundidade, a gente percebe que tá certo quando a gente estica a pele e a pele continua íntegra. A fissura do fiozinho não abre. A gente tá vendo o fio, mas a pele tá íntegra, tá? Agora eu vou fazer o preenchimento. Aqui a gente pode escolher se faz por trás ou pela frente. Eu vou fazer aqui por trás, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro, um pouco acima da linha da base. Ó, não vou pegar na base, eu pego um pouquinho acima. Conecto aqui um pouco antes de chegar na ponta, né, no final do fio de esqueleto. Ó, pego no meio aqui, só que um pouco mais pra cima. Chegou aqui, conecto um pouquinho antes. Normalmente, eu já faço esqueleto e preenchimento tudo junto, mas pra ficar mais didático pra vocês, eu estou fazendo
passo a passo, visando uma melhor compreensão do processo por vocês, tá? Esse aqui eu acabei naquela hora simulando, então ele já tá com preenchimento, tá? Depois a gente vai precisar repassar mesmo. Mas o repasse eu vou fazer todos eles ao mesmo tempo depois, né? Não vou ficar fazendo aleatório, porque senão depois a gente não lembra qual que já repassou, qual que não repassou ainda. E eu não gosto de fazer muitos repasses no mesmo fio. Normalmente 2, se necessário 3. E o repasse, ele nunca tem pressão. Ele é sempre mais para garantir que o pigmento entre naquela fissura que já foi feita. Ou se de fato você não conseguiu fissurar e fazer o fio, né? Ele ficou, não pegou nada. Aí você vai ter que repassar ali, mas já com um pouco de pressão para poder pegar. Agora eu vou preencher aqui. E o preenchimento, gente, eles são várias etapas, né? A gente faz esse daqui, mas não acabou, ainda tem que preencher um pouco mais o centro. Aí agora, como eu não tô mais preocupada com o esqueleto, com o molde, né, que a gente tinha feito, igual tá aqui, eu posso ir fazendo e ir limpando, tá bom? Aqui, eu vou fazer esse aqui um pouquinho mais aqui, começando de baixo. Eu tô até aproveitando para dar só uma repassadinha para ele ficar mais visível. Eu vou fazer um terceiro fiozinho nesse espaço aqui. Então, fica 3 fiozinhos no início, né? E vou preencher um pouco mais aqui, ó. Começando um pouco mais de cima. E agora eu conecto ali na ponta mesmo do fio, né? Do fiozinho de esqueleto. Aqui. Mais acima. Conecta na ponta, alonga um pouquinho. Criando. Qual que é a intenção desse preenchimento? Ele ir começando, a gente ir fazendo ele, né? Cada vez mais iniciando essa raiz desse pelo acima, né? Da linha da base. É criar um efeito de volumização mesmo, tá? Então, a intenção é dar essa impressão de volume. Sendo o centro das sobrancelhas mais cheio, né? Com aspecto mais preenchido. Aqui, ó, lembra que quando a gente estava fazendo, tava com um pouquinho de gotícula de sangue, a gente tava conseguindo visualizar. Agora eu consigo, eu alongo ali, onde estava faltando. Dani, pode falar pra mim se você tá sentindo algum incômodo, agora tá menos do que a hora que eu iniciei? Bem menos, mas tá bem suportável, não tá? Não tava uma coisa... Não. É que agora, depois que eu fiz os primeiros, eu passei o anestésico um pouco mais forte, e aí se torna mais tranquilo ainda, né? Tá Mas é bem importante estar tranquilo. confortável pra você, Tá né? muito confortável. Tá. Quem passou por 10 sessões de laser, né, Dani? O laser doía muito mais. Você tá no céu, né? Tô. E agora ainda é pra ter um resultado que você deseja, né? Sim. O laser é todo o processo de tirar, aí fica lá um pouco vermelhinho, inchado. Dani foi uma guerreira, viu? Porque tem que respeitar o intervalo, né, da remoção a laser. E era uma micro muito antiga que ela tinha, então é mais difícil de tirar devido à profundidade. Embora estivesse bem escura, tava muito profunda, então teve até que fazer algumas químicas, né? Sim. E aí agora a gente vai fazer o preenchimento aqui na parte superior.
Isso aqui eu costumo dizer que é o meu decalque, assim. Agora eu tenho tudo que eu preciso aqui, só que a gente precisa de visibilidade desse fio. Ele tá um fio, a gente enxerga ele, mas ele não tá dando contraste, né? Tanta aparência. Então, o que a gente tem que fazer? Agora, a gente tem que entrar com um repasse. E aí, o repasse, ele acontece assim, ó. A gente tem que encaixar um pouquinho de pigmento, a lâmina na fissura que foi feita e vir fazendo um movimento de arraste, um vai e vem curto, sem pesar a mão, com muito cuidado para não arranhar o fio, né? Não duplicar ele. Então, a lâmina ela precisa passar exatamente dentro da fissura que já foi feita, com muito cuidado para não duplicar o fio, não arranhar esse fio. Aí eu vou fazendo, preenchendo. Aí você já vai vendo ele ficando bem mais nítido do que sem o repasse, né? Eu sou super a favor de repasse de fios, desde que sabe fazer, claro, né? Porque melhora muito a cicatrização. Pessoal, aqui, nessa região que ela não tem a micro antiga, o que eu vou fazer? Eu vou preencher os fiozinhos de dentro, vou repassar os fiozinhos de dentro com um tom acima para ele dar um pouco mais de contraste e preencher mais essa região para ficar um pouco mais volumosa. Então, a gente vai ser bem pontual e específico em usar o castanho, o ébony, né? Nessa região aqui que a gente já percebe que tá com um aspecto mais, como se fosse mais falhado, porque como na região superior desse lado aqui, ela tem a micro antiga fazendo um sombreado, dá a sensação que ali em cima é mais volumoso e aqui embaixo, nessa região, não tanto, né? Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio, essa compensação. E uma das formas é a gente vindo com um tom acima nessa região. Ou então, também a gente poderia fazer a híbrida, né? Que é esfumar um pouquinho. Mas eu prefiro, nesse primeiro momento, fazer com o fio num tom acima. E aí, no caso, você pode ver com a sua cliente se ela quer preencher mais, e aí você vir com a híbrida nessa região, fazendo um pouquinho de esfumado. Você pode alinhar isso com a sua cliente, tá? Mas com certeza é importante fazer essa compensação, porque senão ela vai questionar ou estranhar. Por mais que ela consiga compreender que aqui tem uma sombrinha e aqui embaixo não, essa diferença que traz nessa aparência de maior preenchimento em cima e menos embaixo pode incomodar. A gente mistura aqui, ó. Só da gente fazer isso, a gente já consegue um pouco mais de aspecto de volume aqui. Sem escurecer a sobrancelha, tá vendo? A gente trabalha a técnica de fio com essa estratégia de subir o tom desses fios aqui nessa região. Tá vendo que eu só tô trabalhando na parte de baixo, não tô trabalhando na parte de cima? Esse repasse com o tom acima.
nos fiozinhos de preenchimento, na região que não tem. Talvez do outro lado, onde essa sombra ela tá em outra região, a gente nem precise, ou se precisar, vai precisar fazer isso em fios diferentes do que a gente tá fazendo aqui. Então, é muito esse olhar, essa sensibilidade que a gente precisa ter e buscar entregar. Eu gosto de levantar, ver de cima também. Outra coisa importante da gente falar, e até eu alinhei isso com a Dani antes da gente começar. A cliente que não tem pelo, gente, o sonho dela é ter, né? Pelinho na sobrancelha, uma sobrancelha preenchida. Então, é importantíssimo o profissional alinhar e explicar para a cliente que o que nós fazemos é no plano, não tem relevo. Então, você nunca vai conseguir dar o mesmo efeito de volume e preenchimento de pelos. Por quê? Porque você tem que dar espaçamento entre os fios para ele não esfumar, para ele não manchar, para ele não expandir. Então, a gente não pode sair colocando um fio em cima do outro, um do ladinho do outro, para preencher, para ficar com aquela sobrancelha peluda, porque não é sobre isso, tá? É sobre a gente trazer um formato, realismo, naturalidade, tá? Mas sem manchar esse fio, sem expandir. E a cliente, ela, num primeiro momento, ela não tem essa consciência. Então, o que que ela quer? Você põe mais um fiozinho aqui, você bota mais um pelinho ali, como se fosse um implante. E aí, você tem que explicar pra ela, olha, se eu aproximar, eu tenho que trabalhar com uma margem de segurança. Se eu fizer um monte de fio um do ladinho do outro, você vai ficar com a sobrancelha manchada, porque a tinta dentro vai expandir, vai misturar uma com a outra e vai manchar. Então, é muito importante alinhar isso, porque elas querem pelos, né? Elas querem volume. Então, o que que a gente vai fazer? Usar essas técnicas que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Tanto na construção aqui do preenchimento, né? Quanto também na possibilidade de fazer esses fiozinhos aqui nessa região central com uma tonalidade acima do tom da cliente, não é o mais escuro. Eu estou usando um castanho claro, vou pro castanho médio. Tô usando um castanho médio, vou pro castanho escuro, tá? Sempre um tomzinho só acima, pra não destoar demais. Você não tá fazendo uma loira e vai pegar um ébony, né? Eu sei que parece óbvio, mas eu costumo dizer que quando eu comecei a dar aula, eu aprendi que o óbvio precisa ser dito, que a gente não perde nada em reforçar, em explicar. Com certeza, muita coisa que eu falei aqui, eu já falei em alguma live, em algum vídeo, em algum conteúdo, mas não é garantido que todo mundo viu, muito menos que entendeu. Então, a gente sempre reforça, repete, explica de formas diferentes, né? E o meu intuito é que as pessoas pensam assim, será que ela tá ensinando para vender pigmento, para vender o produto da linha dela? Para mim é muito importante que quem use meus produtos saiba o que tá fazendo. Então, eu prefiro ensinar primeiro, independentemente da marca que você use, e fazendo sentido e você se sentindo confiante, você entendendo como usa, você utilizar os produtos, né? Porque aí você vai unir forças, né? Um excelente trabalho com um melhor produto, com certeza você vai ter um resultado extremamente satisfatório. E capricho, viu, gente? Se você faz uma boa, tem um bom atendimento, né? E consegue já prever o caso da sua cliente antes dela chegar, ou seja, né? Precisa ali ter um atendimento prévio bem personalizado e você sabe, você tem uma foto desse caso, você já sabe que você tem que separar um tempinho maior, você já vai saber que vai ser necessário, né?
fazer com... Não é que você não faça com calma, mas com ainda mais paciência, porque tudo que você fizer vai ficar visível, né? Não tem nada que vá disfarçar ou esconder, não tem pelinhos. Então, a gente precisa caprichar mesmo, pra não ter nada que não possa ser visto. E eu sou enjoada. Então... Eu levanto, se eu olho de longe, vejo que tá com a sensação que em algum lugar tá uma falha, eu volto ali, eu ajusto, ó. Vocês conseguem perceber como já preencheu mais aqui, sem eu precisar pôr mais fio? Sem eu precisar fazer aquela montoeira de fio para conseguir preencher? É você fazer a compensação ou com a técnica esfumada ou com o tom um pouquinho acima, tá? Uma coisa que a gente vai ter que respeitar é o distanciamento entre os fios para não esfumar, não expandir. E outra coisa que eu tava explicando pra Dani, que eu quero reforçar com vocês, é o seguinte. Quando você vai fazer uma sobrancelha onde a cliente não possui os pelinhos, mesmo que eu usasse nela, né, se fosse o caso, um castanho escuro, não fica pesado, porque a gente faz um espaçamento, então sempre vai ter pele entre os fios, tá? E o fato de ter pele entre os fios, de você respeitar o espaçamento, não deixar pintada essa sobrancelha, não fica pesado, tá? Mas óbvio, né? Tem que estar alinhado com a cor que a cliente deseja, no caso como o da Dani, ou então com a tonalidade natural do pelo dela. O cabelo, né? Tem muitas senhorinhas que já não tem pelos nas sobrancelhas também, porque vai caindo com o tempo. E aí a gente precisa trabalhar esses ajustes de cor. Então, agora nós temos esse lado finalizado já com repasse. Aqui falta só a saturação, que é a gente espalhar a tinta e deixar ela agindo. E a gente tem esse lado todo para fazer. Aqui a gente já consegue ter um comparativo, né, da diferença que faz, do efeito de volume, do preenchimento, e como fica também natural e realista. Aqui já absorveu bem o anestésico, então a gente vai tirar só de um lado. Só esse pouquinho mesmo que ficou. E aí a gente vai começar a fazer o outro lado. Lembrando de fazer a espinha, né? Pra gente não se perder. Então, vou trabalhar aqui um dedo de distância para transição. E vou considerar a espinha aqui até essa região. Vou começar com o pigmento Moca, que é o castanho médio, que a gente já tava trabalhando. E aí, eu vou olhando desse lado e replicando, tá vendo? Então, eu olho aqui como ficou o primeiro fiozinho, estico bem, né? Pra não ter dificuldade em deslizar a pele, a lâmina. A gente faz o primeiro fiozinho. Segundo, ele já tem uma curvinha aqui. E agora a gente já começa a fazer o esqueleto. Essa primeira passada, incomoda um pouquinho mais, depois eu faço a aplicação de um anestésico um pouquinho mais forte. Um pouquinho de epinefrina. Só pra aliviar o processo. Já que é um processo um pouquinho mais lento. Aqui a gente vai fazer o fio de transição.
Agora eu vou estico. Eu gosto de trazer pra cima, porque eu ganho mais apoio ósseo, tá vendo? Então, eu estico sempre trazendo pra cima. Faço o giro sempre no dedo, e não no pulso, e sempre enquanto a lâmina está deslizando na pele. A gente vai limpando a pontinha. Mantendo o mesmo espaçamento entre os fios. Aqui no final a gente reduz o peso de mão. Porque a pele nessa região ela é mais fina. Se a gente mantiver o mesmo peso de mão dessa região aqui, a gente pode acabar fazendo um fio um pouco mais profundo e ter uma expansão da tinta aqui nesses fios do finalzinho da cauda e acaba ficando manchado. Agora a gente termina aqui a parte superior do esqueleto, nessa região da cauda. Ó, agora eu tô sentindo a lâmina um pouco mais cega. Um pouco de dificuldade na fissura. Eu vou trocar a lâmina. Então, se você sentir, às vezes, você tá lá na metade da segunda, você sentir que essa lâmina ela tá um pouco mais cega, você não tá fissurando tão fácil, troca. Pelo amor de Deus, sem economia porca, em nome de Jesus. Você tem um trabalho de excelência. Eu acabei de trocar. Agora eu vou limpar, porque eu não preciso mais ter medo de perder o molde, porque eu fiz o esqueleto, né? Respeitando o espaçamento, a linha de encontro da espinha. Então, a gente fica bem tranquila, porque mesmo sem o molde, a gente tem o formato certinho que a gente precisa, tá? Como se a gente tivesse o decalque, né? Quando faz uma tatuagem, por exemplo, tem o decalque, aqui a gente tem esse formato do molde. Feito com os fiozinhos de esqueleto. Olha a diferença, gente, de não ter o preenchimento, de não ter o repasse, né? Então, aqui a gente consegue ter essa clareza. Eu vou passar um pouquinho do outro anestésico, tá? Esse aqui com um pouquinho de epinefrina. Ele é um gelzinho. Quando você passar, pode ser que a sua cliente diga que tá ardendo um pouquinho, mas é 10 segundinhos, tá? Daí já passa e aí é tranquilo. Agora eu já vou ficar até filmando em cima aqui próximo, porque eu posso ir fazendo e ir limpando. É normal sair essas gotículas, assim, principalmente quando você espalha um anestésico com epinefrina ou quando você limpa, por conta da vasodilatação, no caso do anestésico, ou até mesmo, né, por conta das fissuras. Vamos lá. A outra coisa que eu quero pontuar aqui, que é muito comum, é o fio, ele fica mais nítido no início e menos aqui no final, né? Porque quando chega aqui já não tinha tinta na lâmina, então ele só tá a fissura. Por isso que eu sempre repasso, tá? Pra garantir que tenha fio em toda a integridade tenha tinta em toda a integridade do fio.
Vamos lá, agora vamos pro preenchimento, depois a gente faz o repasse. Aqui eu vou descer um pouquinho mais esse fio. Vou fazer um terceiro fio igual, eu já fiz do outro lado. E aqui eu vou começar o preenchimento por trás. Deixa eu passar assim, pra ficar bem sequinho, pra não escorregar minha luva. Ó, para um pouco antes, né? Porque esse fio, ó, ele veio até aqui, tá vendo? Ele é um fio que vai um pouco mais acima. A questão é que não chegou a tinta até ali quando eu estava esculpindo esse fio de esqueleto, tá? Aqui. Sempre bom um dedinho que puxa pra baixo pra essa pele não ir junto com a lâmina quando você tá deslizando. Aqui eu já tô entrando com repasse pra dar uma reforçadinha, embora eu acredite que nessa base aqui eu vá precisar também subir um pouquinho o tom pra dar um pouco mais de preenchimento e sensação de volume. E vai repassar nessa região. Que não tem o fundo da micro antiga. Eu costumo, para não correr o risco de fazer o fio mais alto, sabe? Acabar escapando, eu venho de cima para baixo, que aí eu não corro o risco de errar a altura desse fio. Fiozinho aqui, aí nessa região tem menos. Aqui, ó, esses fiozinhos aqui, eles são um pouquinho mais altos do que... Mais altos não, né? Eles estão um pouquinho mais acima do que os fiozinhos. Porque a micro é antiga, então a gente precisa dar uma reforçada neles pra ficarem nítidos aqui nessa parte da cauda superior. Agora a gente volta aqui. Essa base aqui a gente precisa fazer esse repasse com a tonalidade do nosso ébano, castanho escuro, para conseguir compensar o fundo sem micro antiga. Agora a gente vai fazer a saturação, que é quando a gente espalha a tinta, esticando a pele em toda a sobrancelha, né? Em toda a região que a gente micropigmentou.
dos dois lados. Eu gosto de deixar de 3 a 5 minutos. Nosso pigmento, ele seca, ele, digamos assim, ele vai evaporar o álcool isopropílico, né, a água hidrogenada, e ele vai secar. E isso é importante para fixar o pigmento na fissura. Então, a gente deixa aqui alguns minutinhos, tá? Fica dessa forma agora. Mas a gente já limpa com uma espuminha que vai soltar bem fácil, a gente não vai precisar ficar friccionando a pele. Pigmento bem sequinho. Agora a gente vai pegar a espuma de limpeza. Ó. Espuma de limpeza número 3 da linha Essentials, tá? E aí, vamos passar bem pouquinho, não precisa muito. Só a gente pode... Essa quantidade já dá para os dois lados. Um pouquinho só, já solta a tinta com muita facilidade, sem ficar friccionando, sem pesar a mão, tá? A pele, quanto menos edema a gente gerar, né, menos processo inflamatório, consequentemente, uma melhor cicatrização. Então, agora eu vou pegar aqui o lencinho e nós vamos limpar. Antes de você olhar, eu quero te passar os cuidados, pra você não esquecer que agora você tá, né, tranquila, então você vai usar uma pomadinha que eu vou te recomendar por uma semana, 2 vezes ao dia, de manhã e antes de dormir. Então, ao acordar e ao dormir. Essa pomadinha, você vai higienizar a sobrancelha sempre antes de passar ela. Então, você vai pegar soro fisiológico no algodão, vai umedecer bem, deixar ele bem molhadinho, vai passar com delicadeza, suavemente nas suas sobrancelhas, enxugando com cuidado. Terminou de fazer isso, viu que tá sequinho, limpinho? Você vai pegar a pomadinha, um pouquinho, não precisa besuntar, pega um pouquinho, só vou tentar higienizada, tá? E você vai passar nas suas sobrancelhas para manter hidratado. Uma semana, de manhã, e fazendo isso à noite também, sempre higienizando antes de passar a pomada. Nesses 7 dias não pode sol, mar, piscina, nem suor excessivo e nem nenhum outro produto em cima das suas sobrancelhas durante esse período, tá? Nem protetor solar, maquiagem, nada. Somente essa pomadinha e a limpeza com soro. Tá ansiosa? Muito. Você quer que eu saia da sua frente pra você? Bem, vamos lá, vou com você. Deixa eu te arrumar. Quanto tempo você esperou? Muito tempo. O que mais te incomodava? A falta de pelo, né? Aquela aparência feia, sem naturalidade. Você lembra como ela era? Como ela tava? Lembro. Lembra? Tá com ela aí na sua memória? Sim. Tá, então já pode esquecer, abre os olhos. Nossa, tá linda. Agora ela tá um pouquinho mais evidente, Aham. né? Que é importante. Valeu! Então agora você vai me dar um abraço, que é o melhor que eu posso receber de você. Obrigada. Saber que de alguma forma você está se sentindo como você merece se sentir.